Olá família, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus para você, conectado na nossa programação diária. Hoje é sexta-feira, dia 11/4 e nós estamos nesta noite agradecendo a Deus por mais essa semana. Nesta sexta-feira, nós estamos aqui cumprindo com nossa obrigação de servir ao Senhor pelo compromisso de estarmos servindo a Deus. Estamos aqui há 4 anos, são 4 anos onde nós levamos esse momento de reflexão para que você seja abençoado, para que você compreenda e entenda os mistérios de Deus para a sua vida. Nós temos aqui palavra abençoada diariamente com o pastor João da Cruz, certo? Palavra de Deus. Temos aquela mensagem muito abençoada, ungida, da nossa poetisa, pastora Marivalda. Então, meus amados, nós levamos para você um evangelho simples, genuíno e puro. Por isso, estamos aqui nesse período todo levando para você, nesse horário agora, a palavra de Deus. E eu quero chamar a sua atenção para a palavra de Deus nesta noite. E por que eu estou falando desses 4 anos, ao longo de 4 anos nós estamos aqui, todos os dias? Raramente, existem algumas exceções, mas muito pouco dessa programação não ter, e sempre, 99% dos casos, sempre ao vivo, onde você pode interagir conosco, deixar a sua mensagem, o seu recado, e Deus vai te abençoando ricamente. E por que estamos aqui durante todo esse período? Porque nós fizemos um compromisso com Deus. E nesta noite, eu quero falar de compromisso, de voto ao Senhor. Eu quero chamar a sua atenção a você que está vivendo um evangelho muitas vezes deturpado. Nós temos visto o evangelho de Cristo Jesus sendo jogado, de qualquer jeito. Hoje vocês veem igrejas, homens que se dizem de Deus, vendendo, trocando bênçãos por dinheiro, aonde você faz um voto, e aqui eu estou falando entre aspas, e Deus vai te abençoar. Você faz algo para Deus e Deus retribui. E está errado fazer voto? Não. Voto é de Deus, está na palavra de Deus. O voto é maravilhoso, mas o voto na Bíblia é feito da pessoa para Deus. Não é um culto de votos, não é o pastor, bispo, missionário, profeta que vai estipular o valor da sua bênção. É o seu voto a Deus. Lembra do voto mais famoso da Bíblia? Se é que você lê Bíblia, se você conhece a história de Jefté, a Bíblia diz que Jefté passava por uma grande prova e ele então fez um voto ao Senhor. Ao Senhor. E ao fazer esse voto ao Senhor, ele votou o seguinte detalhe: se o Senhor me deixar em paz e eu voltar em segurança para minha casa, quando eu chegar, a primeira pessoa, quem vier me encontrar, eu vou oferecer em sacrifício a Deus. E se você ver lá no livro, você vai observar o que aconteceu. Então, meus amados irmãos, votar a Deus, por que nós estamos nesses 4 anos? Porque temos esse voto ao Senhor de entregarmos o nosso melhor todos os dias. Às vezes tem 3 pessoas aqui ao vivo, 2, 15, 20 visualizações. E já era para termos desistido. E hora que eu sou sincero, tem dia que eu chego assim, se eu vou falar com o pastor, não vou mais fazer, porque eu não vejo resultado nenhum. Mas foi um voto que fizemos ao Senhor, fizemos a Deus e não ao homem, e nós vamos cumprir. E eu quero compartilhar com vocês alguns versículos da palavra de Deus, do Salmo de número 37. Então, se você puder aí acompanhar, não precisa abrir a Bíblia, na tela aí
né? Você já vê, Salmo de número 37. A palavra de Deus diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Não fique com raiva, indignado, porque você vê o fulano prosperando, porque você vê ele com a vida toda errada e prosperando. Não tenha inveja desse tipo de pessoa, é o que a palavra de Deus vai nos dizer. A palavra de Deus nos coloca nesse patamar. Versículo de número 2: porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Vai chegar o momento, vai chegar o dia em que isso vai passar. Mas você, mas eu, mas nós, que votamos no Senhor, que colocamos a nossa confiança no Deus verdadeiro, a Bíblia nos diz: confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor e faz o bem, e habitará na terra, e verdadeiramente serás alimentado. É assim que a palavra de Deus nos diz. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. O que é deleitar? É agradar, é louvar, é bendizer, é viver uma vida complexa, de adoração com o Criador. Uma vida onde nós vamos dar a nossa gratidão a Deus, oferecer o nosso sacrifício. E o sacrifício, a Bíblia diz que Paulo pede que nós ofereçamos nossos corpos. Como oferecemos? Dando testemunho, orando, indo para a casa de Deus, visitando órfãos, cuidando dos necessitados. É assim que a palavra de Deus nos ensina, e é assim que a gente deve viver a cada dia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, entendeu? Não é no missionário, no pastor, no profeta, que está fazendo ali uma articulação para trocar a bênção de Deus. Com que autoridade alguém tem de trocar a bênção por algo que não lhe foi ofertado? Deus não lhe deu esse mandamento, não é mandamento do Senhor. O mandamento de Jesus é: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. A Bíblia não está dizendo assim: entrega o teu caminho ao Senhor, faça votos e Deus vai te abençoar. Não! Porque isso dói na alma de ver hoje misericórdia, gente. As pessoas descarecidamente, descaradamente, pregando um evangelho, não é evangelho, pregando algo, e as pessoas, oh meu Deus, as pessoas correm para esses lugares, para esses falsos profetas, e agora não é mais homens, não é criança. Crianças anunciando um evangelho, imitando pessoas, roubando em nome da fé. Então eu preciso deixar essa mensagem, porque a minha alma dói de eu ver essas coisas absurdas. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia, porque Deus é fiel. Descansa do Senhor, espera nele. Não te indignes, não te ires por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Não fique revoltado pensando nisso. Por que ele prospera e eu não? Porque parece que está abençoando ele. Vai chegar o tempo. Espera, confia, acredita, permaneça firme. Jesus falou que nos últimos dias vão dizer: olha, eu estou ali, vai dizer que o Senhor estava lá. Não vá, gente. Não corra atrás desses lobos devoradores. Você está perdendo o seu tempo, o seu dinheiro e o pior de tudo, pode perder a sua alma. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, mas siga para o bem, porque os malfeitores serão desraigados, mas aquele que espera no Senhor herdará a terra. Então nós somos herdeiros, gente. Olha aí,
Somos herdeiros porque somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. E para você pedir algo para seu pai, você paga para seu pai. Você chega e diz: pai, eu vou te dar 100 conto para tu poder fazer tal. Não existe isso, gente. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Então, meus amados irmãos, devemos confiar, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Ou seja, a prosperidade é para você também. E quando votares ao Senhor, cumpra o voto. Cumpra o voto, faça no coração e você deve votar. É bíblico, sim. Você deve colocar no coração um sacrifício, um voto de fidelidade a Deus. Além do dízimo, de oferta, você pode votar ao Senhor. Não tem problema nenhum. Mas você coloca no seu coração e diz: Jesus, só Deus, o Senhor, eu estou fazendo tal voto e vou levar isso para a tua obra. Coloque no coração e seja fiel. Não tenha como exemplo Ananias e Safira, porque eles fizeram um voto. Eles disseram: olha, Ananias, vamos votar, nós vamos vender a propriedade e vamos entregar tudo para a obra de Deus. Ó Pai amado, abençoa, né? E eles venderam. Só que o valor, né, foi quando eles pegaram aquele valor e viram tanto, eles certamente pensaram: nossa, isso é muito dinheiro, esse recurso é muito grande, a gente não precisa dar tudo, vamos dar aí 80%, 20%, apesar de quanto nós temos direito, era nosso mesmo, né? E vamos chegar lá. E Ananias foi diante de Pedro, e Pedro disse: oh, bênção de Deus. Foi por quanto que venderam a propriedade? Ele disse: vendemos por tanto, e aqui está. Naquele momento, Pedro olha para Ananias e diz: por que tu deixaste Satanás entrar no teu coração? E é assim que muitas pessoas têm feito. Votam ao Senhor e não cumprem, mas votam ao Senhor. É você e Deus do seu coração. Abençoe a obra de Deus. Faça a prova de Deus, mas votando ao Senhor, confiando na sua promessa. Porque quem vota e não cumpre, quem vota e não paga, morre. Pode até não morrer de imediato, materialmente, mas espiritualmente está morrendo. Ananias e Safira morreram, literalmente. Então, meu amado, esta é a palavra de Deus nesta noite para o seu coração. Eu precisava falar isso aqui para que você compreenda os mistérios de Deus. O evangelho de Deus não é evangelho de barganha. Jesus veio trazer o reino de Deus que está dentro de nós. O Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, nos ensina que devemos adorar o Pai em espírito e em verdade. O que é adorar o Espírito? É colocar-nos na presença de Deus. E o que é adorar em verdade? É com tudo que nós temos. Sermos verdadeiros no falar, no agir, no prosseguir. Seja fiel ao Senhor Jesus, à sua comunidade, ao seu pastor. Você precisa compreender que o mundo jaz no maligno. E a Bíblia nos diz que nos últimos dias, se não for abreviado o tempo, ninguém se salva. Porque as pessoas estão correndo de um lado para outro, parecendo baratas tontas. E a gente precisa compreender isso, que só o Senhor nos dá a salvação, a vitória para aqueles que têm o Jesus como Senhor de sua vida. Aí ele se torna nosso Salvador. O Senhor Jesus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta noite, vem abençoar a sua vida. Se você fez um voto ao Senhor, cumpra e Deus honrará. Mas não ande correndo, sacrificando, tirando dos filhos, da família, pessoas que vendem as suas casas e dão para esses lobos devoradores e vão morar de aluguel. Gente, pelo amor de Deus, aonde está escrito isso? Você tem que sacrificar. Jesus é o sacrifício perfeito pela minha redenção e pela sua.
Cada vez que você faz o sacrifício de tolo, você está invalidando o sacrifício da cruz. Jesus disse: está consumado, está pago. Você só precisa agora obedecer na simplicidade do Evangelho, seguir a Jesus, né? Ir para a congregação, congregar, não fazer como muito é abandonado, porque tem olhado para o pastor A, pastor B, mas também com esse tipo de pastor e misericórdia. Mas não olhe para isso, procure uma igreja, uma congregação, onde ainda tem o evangelho verdadeiro, o evangelho puro. Vá servir a Deus, seja instrumento vivo, dando testemunho da bênção, da glória de Deus. Que o Deus Todo-Poderoso seja glorificado através da sua vida. Então, nesta noite, que o Senhor Jesus te abençoe, trazendo essa palavra e aqui orando, pedindo as bênçãos de Deus sobre a minha vida, também aos nossos pastores, pastor João da Cruz, pastora Marivaldo, que estão viajando nesta noite, foram visitar os parentes, não é? Mas nós estamos aqui cumprindo a nossa fidelidade para com Deus. Então você, que é filho de Deus, não saia indo para um lado e para o outro atrás de campanhas A, campanha B, porque Jesus está aí com você. Não precisa pagar para encontrar Deus. Não precisa pagar para receber de Deus as suas bênçãos. Porque Deus tem cuidado de nós. O que nós precisamos é agradá-lo. E como vamos agradar? Fazendo a sua vontade. Faça a vontade de Deus e as bênçãos dos céus virá sobre você. Que Deus te abençoe. Que Deus dê graça nessa noite a todos nossos amigos e irmãos que está conosco. Se você chegou aqui e não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe, ajude-nos a levar a palavra de Deus para muito mais pessoas. Deus te abençoe nesta noite. Receba a bênção de Deus e certamente você será muito abençoado. Vote, abençoe a obra de Deus, abençoe pessoas, missionário, profeta, pastor. Faça a obra de Deus, mas faça com retidão. Senhor nosso Deus e Pai, nesta noite, ó Deus, em Teu nome, ó Cristo, eu apresento a vida dessa pessoa que nos assiste. Deus, visita o seu lar, a sua casa, a sua família, e aonde estiver o mal escondido, ó Deus, em qualquer parte da vida dessa pessoa, que o Senhor agora arranque todo o mal, dando a vitória, dando a libertação, que essa família seja restaurada, que o Evangelho seja glorificado e que o Teu nome seja exaltado através desta vida, Pai, que nesta noite muitas das vezes está chorando, está angustiada, não sabe para onde seguir, mas, meu Deus, visita cada coração, salva, transforma, liberta, dá liberdade aos cativos, porque esta é a Tua vontade. Meu Deus, abençoa a todos nós, dando-nos uma noite tranquila, de um sono restaurador e sereno. Abençoa os Teus filhos e nos dê uma noite abençoada, em nome de Jesus. E meus amados, que o Senhor te abençoe, que você seja bênção na mão de Deus, que a sua vida seja exemplo. Receba a bênção de Deus. Deus abençoe você. Fique com Deus e a graça do Senhor Jesus esteja contigo. A gente se vê amanhã a partir das 21h30. Então, fiquem todos com Deus e até lá.